Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Jamiles e nós iremos hoje finalizar o nosso passeio sobre as mitologias. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a mitologia japonesa. Vamos lá? O mito de criação da mitologia japonesa diz que antes de existir o mundo, o céu e a terra eram uma coisa só. Não existia claro ou escuro, masculino ou feminino, luz ou sombra, tudo era um. Se a gente parar um pouquinho para pensar, tudo era o caos, né? Não existia uma divisão do que era céu, do que era terra, do que era isso tudo. Dentro da mitologia grega, nós vamos apresentar aqui para vocês o que são os kamis, né? Que são seres supremos, poderosos, com a força da natureza e a sua manifestação. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for apresentando para você. Acredita-se que o número de 8 milhões de kami é a sua expressão do infinito no Japão. Todos os deuses ou semideuses, mas não significa que eles sejam necessariamente bons, até porque o conceito de bom e mal é um conceito humano. Os deuses estão acima e podem ter transcendido a dualidade. O que isso que eu acabei de falar para vocês representa de fato? Dentro da mitologia japonesa, os deuses são chamados de kamis. Essa é a primeira questão básica de se compreender. E dentro desses kamis, eles são as representações da força da natureza. Eles não são bons ou maus, ou seja, não tem a definição de um kami que é bom, que é legalzinho, que é interessante, e a ideia de um kami mau, que é ruim e que só faz coisa errada. Não é isso, não existe isso. Não existe essa dualidade. Por quê? Porque a compreensão da mitologia japonesa é que os deuses estão acima disso, eles ultrapassou o limite, ele transcendeu essa compreensão de bem e mal. Izanagi e Izanami são os deuses iniciais conhecidos dentro da mitologia japonesa. E aí a gente pode pensar, então eles são os primeiros deuses a surgir, os primeiros kamis? Não. Por quê? Porque para que eles surgissem, houve uma convocação, eles foram convocados à existência por alguns seres divinos. Para que eles foram convocados? Para que criassem seus primeiros lares. E a mitologia japonesa vai dizer que o mundo surgiu no Japão, foi criado o Japão. A mitologia japonesa vai falar sobre isso, sobre a questão de que os kamis, Izanagi e Izanami, foram convocados por seres divinos para a criação de lares na Terra. E essa criação se deu a partir do Japão. Kamis criam outros kamis. E aí surgem os primeiros kamis, os primeiros deuses. E aí, sempre que eu falar deuses, lembre-se que eu estou me referindo aos kamis da mitologia japonesa. Surgiram a partir de Izanagi e Izanami. Depois que o mundo foi criado, os primeiros deuses nasceram, conforme descrito na mitologia japonesa. A criação do mundo, o casal de deuses, Izanagi e Izanami, deram à luz aos deuses mais famosos, sendo eles Susanoo, Amaterasu e Tsukuyomi. Esses três deuses, eles vão aparecendo, eles vão surgindo dentro da mitologia japonesa de maneira mais frequente. Susanoo, ele é o deus da tempestade, o deus dos mares. Amaterasu, que é a mais famosa e mais conhecida, aparece também em animes, é a deusa do sol. E Tsukuyomi é a deusa da lua. Inari é a deusa Shinto da fertilidade, do arroz e das raposas, que é outra característica bem parecida com a mitologia egípcia, né? Que tem a deus da fertilidade, deus de vários elementos da natureza. A mitologia
japonesa também tem isso. As raposas de Inari são completamente brancas e atuam como suas mensageiras. Fujin e Raijin são alguns deuses, são dois deuses, né, do vento e do trovão. São alguns dos kamis mais populares do panteão shintoísta, descrito no Kojiki, livro mais antigo da mitologia, da história japonesa. E aí, olha como é interessante, né? A mitologia japonesa também é uma mitologia politeísta, ou seja, existe a compreensão de uma diversidade, um panteão de deuses muito grande. E outra questão, nós aqui no Ocidente compreendemos o número 7 como sendo o número da perfeição, o número da sorte, o número, um bom número, né? Tem alguns rituais da cultura popular referente ao número 7. Dentro da mitologia japonesa, acontece isso com o número 8. A mitologia japonesa vê o número 8 como sendo o número da sorte, vamos dizer assim. Yokais é o termo japonês para designar fenômenos, objetos e criaturas sobrenaturais que estão além da compreensão humana e podem ser traduzidos como estranhos, inacreditável ou bizarro. No Japão, essas criaturas também podem ser chamadas de yaksashis. Seriam o que nós, como ocidentais, consideramos demônios, vamos dizer assim. Lógico que a concepção não é essa, mas é o mais próximo do que nós poderíamos compreender melhor. Kitsumis, acredita-se que elas possuem inteligência superior, vida longa e poderes mágicos. Eles são tipos de entidade espiritual e muitas das vezes essa palavra é traduzida como espírito da raposa. Mas isso não quer dizer que elas são fantasmas ou que sejam diferentes de raposas normais. Simplesmente elas podem, vamos dizer assim, aparecer como espírito, né? Onomazu ou Namazu é um bagre gigante subterrâneo que causa terremotos. A criatura vive sob as ilhas do Japão e é guardada pelos deuses Takemikazushi, consagrado em Kashina, que restringe o peixe-gato com uma pedra. Era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.